Desejo cumprimentar a todos os irmãos que já estão ligados conosco com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer desde já a sua participação conosco, de estar ligado aí na nossa escola bíblica dominical. Estamos falando já alguns domingos sobre a obra da salvação. E hoje nós vamos falar sobre a obra salvífica de Jesus Cristo. Também estaremos falando sobre a crucificação de Jesus nesta manhã. Fique ligado aí, Deus tem uma bênção para você nesta manhã. Você que está na sua casa agora e já está ligado conosco, é pegar a sua Bíblia e ler a palavra de Deus comigo nesta manhã, para termos uma base para o nosso estudo desta manhã. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 23 até o 30. E vamos ler esta palavra que será a base para o nosso estudo desta manhã. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 23 até o 30. Diz a palavra de Deus assim: Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim, para que se cumprisse as Escrituras que diz: Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém. Então esta é a nossa palavra bíblica para o nosso estudo desta manhã. Nesta manhã nós vamos falar sobre a obra sálvica de Cristo, a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nós vamos falar sobre isso nesta manhã. E você pode nos acompanhar. A obra que Jesus consumou na cruz e que nos deu o direito à salvação da nossa alma. Ele nos livrou da condenação eterna, da morte eterna, através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. A introdução diz assim: a obra salvífica de Cristo custou um alto preço ao nosso Senhor, seu próprio sangue derramado na cruz. Sua obra nos garante a salvação, porque foi uma oferta completa, perfeita e definitiva. Por causa dessa entrega de amor, temos a garantia da vida eterna e antecipadamente podemos desfrutar neste mundo dos benefícios dessa salvação. Então a nossa introdução já começa falando sobre a obra salvífica de Cristo. Ela custou um alto preço ao nosso Senhor, o seu próprio sangue derramado na cruz. Então a obra da salvação custou um alto preço para o nosso Senhor. Nós hoje não precisamos mais pagar nada. O Senhor já pagou o preço que foi na cruz do Calvário. A sua própria vida ele entregou lá, derramando o seu sangue lá na cruz, para pagar este preço, pagar o preço pela minha alma e pela tua alma.
Então hoje não é necessário você pagar nada. Você não vai orar para pagar algum tipo de preço para Deus te dar alguma coisa. O poder de Deus não é comprado. A salvação não é comprada. A salvação é de graça. A nossa oração é de agradecimento. A nossa adoração é buscando poder e autoridade para fazer a obra de Deus. Agora, quando estamos orando, não estamos pagando um preço para Deus para receber alguma coisa. É como se nós estivéssemos fazendo uma moeda de troca. É como se Jesus morresse na cruz e depois dissesse: eu vou deixar a oração para que vocês, quando orar, vocês estão me pagando pelo que eu fiz para vocês. Não. A oração é um momento com Deus. A oração é uma maneira de nós nos aproximarmos de Deus e de estarmos com Ele. Isto é a oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado irmão, o preço já foi pago. Não é necessário você pagar preço. Ele já foi pago. Jesus já pagou ele e já entregou a sua própria vida e derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário. E diz aqui que a sua obra nos garante a salvação porque foi uma oferta completa, perfeita e definitiva. Então, a obra da salvação, a obra que Jesus consumou na cruz, ela nos dá o direito, ela foi uma oferta completa. E por ela ter sido uma oferta completa e perfeita e definitiva, ela nos dá o direito, ela nos garante o direito da salvação. Foi por através deste sacrifício, que nós estamos aqui nesta manhã, que você está aí me ouvindo nesta manhã. Por este sacrifício que Jesus demonstrou por nós, este amor, esse sacrifício que Ele realizou na cruz, é que nós estamos aqui nesta manhã falando com você, e você está aí me ouvindo nesta manhã. E diz aqui que ela nos garante a salvação, porque ela foi uma obra completa, ela foi uma oferta completa, uma oferta perfeita e definitiva para cada um de nós. Por causa dessa entrega de amor, temos a garantia de vida eterna. Por causa dessa entrega de amor, por causa de que Jesus entregou a sua vida na cruz por nós, essa entrega de amor tão grande por nós, é esta entrega que nos garante a vida. Ela nos garante a vida eterna. E antecipadamente podemos desfrutar neste mundo dos benefícios dessa salvação. Antecipadamente nós já podemos participar ou desfrutar aqui neste mundo já dos benefícios dessa salvação. Mas sabemos que o maior benefício que a salvação nos traz é a vida eterna com Cristo. O dia que partirmos desta terra para estar com Ele, Ele nos dará a vida eterna. E esta é a maior dádiva da salvação, a vida eterna com Cristo. Podermos deixar este mundo e estarmos com Ele um dia eternamente é a maior dádiva da salvação. Foi para isso que Ele morreu na cruz por nós, para salvar a nossa alma. E aqui na terra nós já podemos desfrutar dos benefícios que a salvação nos traz. A paz, a alegria, a graça, a misericórdia, o amor de Deus. São benefícios que nós já desfrutamos aqui na terra. E que você que me ouve nesta manhã, e já está me ouvindo, pode desfrutar também do amor, da paz, da misericórdia, da graça e da salvação em Cristo. O primeiro tópico da nossa lição diz o sacrifício de Jesus. Sacrifício completo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está em João 1:29. Pois nenhum outro sacrifício, tanto o de animais no Antigo Testamento, quanto dos seres humanos na história das nações pagãs, com vista a alcançar a salvação do homem, teve êxito de apagar os pecados do passado, do presente e do futuro. Então, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
E diz aqui que nenhum sacrifício, nenhum outro sacrifício pôde garantir essa salvação. Nenhum outro sacrifício pôde garantir a nossa salvação, a não ser o sacrifício de Jesus. Ele entregou sua vida por nós. Diz aqui que nenhum outro sacrifício, tanto os de animais do Antigo Testamento, ou até mesmo os de seres humanos na história das nações pagãs, nenhum desses sacrifícios aí que foram feitos com vistas a alcançar a salvação do homem teve êxito de apagar os pecados do passado, do presente e do futuro. Nenhum sacrifício daqueles que eram realizados no passado de animais e em algumas nações pagãs também entregavam-se pessoas, vidas humanas. Tudo isso os homens faziam para garantir salvação, para receber perdão dos seus pecados, mas nenhum desses sacrifícios teve êxito. Nenhum desses sacrifícios teve poder para apagar os pecados do homem. Tanto os pecados do presente, como os pecados do passado, e como os pecados do futuro. Ninguém pôde perdoar. Nenhum sacrifício teve tanto êxito quanto o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele teve tanto êxito que ele alcançou a minha vida, que ele alcançou a tua vida, que ele nos deu o privilégio de servir, de ter comunhão com Deus, de chegar a Deus através da oração, de chegar a Deus através do louvor, da adoração. Este sacrifício nos deu estes privilégios. E esse sacrifício, sim, ele teve êxito para perdoar os pecados do homem, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. Somente o sacrifício de Cristo foi completo nesse sentido, a ponto de anular uma aliança antiga para inaugurar um novo tempo de relacionamento com Deus, estabelecendo uma aliança nova, superior e perfeita. Assim, o sistema de sacrifício de animais e o arcabouço da lei serviram como um guia para nos conduzir a Cristo. Então, somente o sacrifício de Cristo, meu amado irmão, que foi completo nesse sentido, somente esse sacrifício, ele foi tão completo a ponto de anular uma aliança antiga para inaugurar um novo tempo. Quando Jesus morreu na cruz, todos conhecem e sabem que o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo, como se Jesus estava dizendo: não é mais necessário sacrifício, não é mais necessário sacrificar animais, não é mais necessário ter um sacerdote para interceder por alguém. Agora, Deus está inaugurando, ou realizando, ou abrindo, ou começando um novo tempo, uma nova era de relacionamento com Deus. Ele está estabelecendo uma nova aliança, uma aliança superior e perfeita. Neste momento, quando Jesus morre na cruz, quando Jesus entrega o Espírito lá na cruz, ele rasga o véu do templo, dizendo que agora está começando um novo tempo, está começando uma nova aliança, que agora o homem pode ter um relacionamento direto com Deus, que agora o homem pode chegar diante de Deus sem precisar de ninguém, sem precisar de ninguém para estar entre ele e Deus, ou melhor, para ser um mediador entre o homem e Deus. Não. Agora nós podemos chegar diretamente, conversar diretamente com Deus, ter a nossa intimidade com Deus, ter a nossa conversa com Deus na oração. O Senhor abriu, o Senhor inaugurou um novo tempo. Ele estabeleceu uma nova aliança, e essa nova aliança é superior e é perfeita. Não há defeitos neste sacrifício. Sabemos que no passado muitos sacrifícios não foram aceitos, porque eram imperfeitos. Lá no início, quando os filhos de Adão, Abel e Caim, ofereceram o seu sacrifício a Deus, a Bíblia diz
que o sacrifício de Abel foi aceito por Deus, porque era perfeito, porque ele pegou o melhor que ele tinha e ofereceu a Deus. Já o sacrifício de Caim foi rejeitado, porque ele era imperfeito, porque ele não era o melhor que Caim tinha para oferecer para Deus. Então nós vimos que no passado muitos e muitos sacrifícios não foram aceitos, porque não eram perfeitos. Agora, o sacrifício de Jesus foi perfeito, não teve erro, não teve defeito. Por isso ele tem poder, sim, para perdoar os nossos pecados. Por isso esse sacrifício tem poder, esse sangue que foi derramado na cruz, tem poder para reconciliar você com Deus novamente. Você que está distanciado de Deus nesta manhã, ou você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador nesta manhã, saiba que o sangue de Jesus Cristo, este sangue derramado lá na cruz do Calvário, ele tem poder para perdoar os teus pecados e para reconciliar você novamente com Deus. E é por isso que eu estou aqui nesta manhã, para te dizer que o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário foi superior ao sacrifício de animais, foi superior aos sacrifícios humanos que foram até realizados nessa época do passado, porque ele foi perfeito, não teve nenhum defeito. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Assim, o sistema de sacrifício de animais e o arcabouço da lei serviram como um guia para nos conduzir a Cristo. Foi apenas um guia, foi apenas uma demonstração. Deus estava demonstrando através dos sacrifícios que era realizado. Ele estava apontando para o sacrifício perfeito de seu Filho, que um dia viria nessa terra para ser morto, crucificado pelos homens, simplesmente para salvar a minha e a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui o sacrifício meritório. Na sociedade judaica do Antigo Testamento, desenvolveu-se uma ideia de mérito por intermédio do sistema de sacrifício de animais. Bastava apresentar uma vítima inocente no templo e a pessoa satisfazia a sua própria consciência. Então, meus amados irmãos, na sociedade judaica do Antigo Testamento, desenvolveu-se uma ideia. Não que era a ideia, mas desenvolveu-se uma ideia entre os judeus. Uma ideia de mérito por intermédio do sistema de sacrifícios de animais. Bastava apresentar uma vítima inocente no templo e a pessoa satisfazia a sua própria consciência. Bastava ele levar lá um animal inocente, sacrificar, e a sua consciência já estava tranquila. Ele não queria saber se foi aceito ou se não foi aceito. Deus até poderia rejeitar aquele sacrifício, mas o homem não se preocupava. Ele tinha aquilo como um mérito. Então eu peco, depois eu vou lá e apresento um animal inocente. Eu faço o errado, depois eu vou lá e apresento um animal inocente, estou perdoado, a minha consciência está tranquila e pronto. Mas não era assim. Deus não queria que fosse assim. Deus queria que a pessoa fosse lá de coração, fosse com um sentimento, com uma alma, e oferecesse aquele sacrifício verdadeiramente arrependido e não voltar mais a realizar o pecado que ele realizava. Mas sabemos que essas pessoas traziam esses animais, sacrificavam esses animais, mas depois que saíam dali, saíam fazendo talvez até pior do que faziam antes de chegar ali. Então aquele sacrifício, sendo aceito ou não para eles, era apenas um mérito. Era apenas uma maneira de eles satisfazer a sua própria consciência. E hoje nós estamos vivendo esses dias. Tem pessoas que pensam que o sangue de Jesus, eu peco, depois vou lá e peço perdão, o sangue de Jesus lava meus pecados e pronto, acabou. Vai viver pecando pedindo perdão. Vai viver pecando e pensando que o sangue de Jesus, como diz um ditado evangélico, é sabão para lavar todo tipo de pecado. E ele pode perdoar, pode lavar qualquer tipo de pecado. Mas nós temos que perder esse costume de virar um pecador constumaz, quer dizer, acostumado a pecar. Eu vou pecar hoje e depois eu peço perdão. Eu vou ofender o meu irmão, depois vou lá e peço perdão e acabou. Não é assim. Nós temos que saber que o Senhor Jesus realizou esse sacrifício por mim e por você, para que nós deixamos, depois de conhecermos
e sermos lavados pelo sangue de Jesus, deixarmos o pecado, deixarmos aquilo que nós fazíamos de errado, aquilo que a nossa consciência dizia para nós que era errado. Nós temos que deixar, nós temos que abandonar o pecado. Não adianta você viver pecando e pedindo perdão, pecando e pedindo perdão. Vai chegar um momento em que você não vai mais ter oportunidade de pedir perdão. E aí você pode perder a sua salvação. Então não tenha o sacrifício de Jesus como mérito, apenas como mérito. Não tenha o sangue de Jesus apenas como que para satisfazer a sua consciência. Eu vou pecar, vou pedir perdão e minha consciência está tranquila e acabou. Você tem que ter no coração a certeza de ser perdoado e abandonar aquele erro, abandonar aquele pecado. Não voltar mais a fazer o erro que você estava fazendo. Abandonar as coisas erradas que você fazia. Isso é para isso que serve o perdão e o pecado, o perdão através do sangue de Jesus. É para isso que serve. Você abandonar, deixar as coisas erradas. Louvado seja o nome do Senhor. Entretanto, esse sistema mostrou-se antiquado e ineficiente. Com o advento da nova aliança, ou com o nascimento da nova aliança, mediante o sacrifício vicário de Jesus Cristo, não há mais mérito pessoal, pois o mérito salvífico pertence única e exclusivamente a Cristo. Então, com o nascimento dessa nova aliança, mediante o sacrifício de Jesus na cruz, não há mais mérito pessoal. Nós não podemos dizer que estamos aqui pelos nossos próprios méritos. Não podemos dizer que estamos aqui porque somos melhores. Não podemos dizer que estamos aqui porque somos mais santos do que alguém. Mas todo mérito pertence única e exclusivamente a Cristo. Ele é o único que merece ser adorado, glorificado e exaltado, porque Ele morreu na cruz. Ele realizou a obra. O pior que era para mim e você passar, Ele passou. Para que hoje você pudesse sorrir, um dia Jesus chorou. Para que hoje você pudesse ter vida, um dia Ele morreu. Para que hoje você pudesse ser salvo, um dia Ele derramou o seu sangue da cruz. Para que hoje você tivesse paz, para que hoje você pudesse caminhar nesse caminho que você está trilhando com alegria, um dia Ele carregou uma cruz pesada. Para hoje você estar carregando este fardo leve, um dia Ele levou um fardo pesado, que foi a cruz, que foi os teus pecados. Então todo mérito pertence a Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence a Ele. Não existe mérito pessoal na salvação. Eu posso ganhar muitas almas para Jesus. Você pode ganhar muitas almas para Jesus. Mas o mérito é dele. Porque Ele pagou o preço por essa alma. Não foi eu que paguei o preço pela alma das pessoas. Foi Ele. Então se eu ganhar 50 almas para Jesus, não é mérito meu. Eu apenas estou cumprindo com a minha obrigação de pregar o Evangelho. O mérito é dele. A glória é dele. A honra é dele. O louvor é para ele. Porque o preço foi ele que pagou. Não foi eu que paguei o preço. Foi ele que pagou. Então se você ganhar alma para Jesus, saiba que o mérito é dele. Se você canta, saiba que o mérito, a glória é dele. Se você prega, deixe a glória para Ele. Deixe os méritos aos pés do Senhor. E sempre te lembre que você só está aqui porque um dia Ele morreu por você. Você só canta na igreja, prega na igreja, toca algum instrumento na igreja, canta no coral, porque Ele morreu por você um dia. Porque Ele garantiu a tua salvação. Então, não existe mérito pessoal na salvação. Os méritos, a glória, a honra, o louvor é para Ele, por Ele e para Ele. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Cristo é capaz de cobrir todo e qualquer pecado. Só Cristo é capaz de restabelecer a comunhão do pecador com Deus. Só Cristo é capaz de cobrir todo e qualquer pecado. Só Cristo.
Só Jesus pode perdoar todo e qualquer pecado. Só Jesus, só o sangue de Jesus tem poder para perdoar pecado. Não adianta, homem não perdoa pecado. Não adianta você confessar teus pecados para um homem, para ele te perdoar. Você tem que dobrar teus joelhos e confessar teus pecados a Deus, porque ele tem poder para te perdoar. Ele tem poder para perdoar os teus pecados, lavar as tuas vestes no sangue do Cordeiro e fazer você uma nova criatura. Só ele é que tem esse poder. Louvado seja o nome do Senhor. Só Cristo é capaz de restabelecer a comunhão do pecador com Deus. Então, só Cristo é capaz de cobrir todo o pecado e só Cristo é capaz de restabelecer a comunhão do pecador com Deus. Só Jesus é capaz de restabelecer a comunhão do pecador com Deus. Essa comunhão que estava perdida, essa comunhão que estava ameaçada, essa comunhão que estava morta, mas através do sangue de Jesus na cruz, através da morte de Jesus na cruz, ele restabeleceu, e ele tem poder para restabelecer a comunhão do pecador com Deus. Só Cristo, só Jesus tem esse poder. Logo, o único mérito aceito por Deus nesta nova aliança é o sacrifício vicário realizado definitivamente por Cristo Jesus. Então, o único mérito aceito por Deus nesta nova aliança é o sacrifício vicário realizado definitivamente por Cristo Jesus. Vamos continuar. O sacrifício remidor. O pecado contradiz a bondade e a autoridade de Deus. Ele se opõe como dúvida sobre tudo quanto tem a ver com o Criador. Além de ser horrendo, o pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado contradiz a bondade e a autoridade de Deus. O pecado é o contrário daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. O pecado, ele contradiz a bondade de Deus, a autoridade de Deus. O pecado, ele se opõe com dúvida sobre tudo quanto tem a ver com o Criador. Além de ser horrendo, o pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado tem este poder, ou seja, de separar o homem de Deus. O homem que está no pecado, ele está separado de Deus. A pessoa pode estar dentro da igreja, pode estar cantando, tocando, pregando, fazendo o que quiser, mas se estiver em pecado, este pecado faz separação entre Deus e o homem. Tem muitas pessoas dentro da igreja que não são ouvidas suas orações. Tem muita gente dentro da igreja que não são ouvidas suas súplicas, porque estão em pecado. Porque pecaram e não confessaram o seu erro. Porque estão em pecado dentro da igreja. Porque estão adorando deuses estranhos dentro da própria igreja. A Bíblia, aqui a nossa lição diz que, além de horrendo, o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Mas o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, tem poder para restabelecer a comunhão do homem com Deus e também para unir ou chegar o homem perto de Deus. O homem que estava separado de Deus pelo pecado, o homem que através do pecado foi separado de Deus, agora o sangue de Jesus, o sacrifício da cruz, tem poder para realizar uma comunhão entre Deus e o homem novamente. Continua dizendo, como o pecado deteriora o ser humano, degenerando seu caráter, deformando nele a imagem divina. O pecado faz tudo isso. O pecado deteriora o homem, destrói o homem, destrói o ser humano. Ele fica um ser humano degenerado. Ele fica um ser humano que não é aceito nem na sua própria família, nem dentro da sua própria casa. Entre a sociedade, ele não é aceito, porque o pecado destrói
O pecado destrói o seu caráter. Muitas pessoas que não têm Jesus, ele não tem um caráter. Ninguém confia nessa pessoa. Ele é ruim. Ele é uma pessoa detestável. Porque o pecado faz isso. Ele faz a pessoa ser detestada por todos. Querem distância dessa pessoa. Ele deforma, ele deixa a pessoa deformada. Mesmo ela sendo a imagem de Deus, ela fica uma pessoa deformada pelo pecado. O sacrifício de Cristo aparece nas Escrituras como redenção, para trazer de volta a integridade humana e restabelecer o caráter dele. Então o sacrifício de Cristo aparece nas Escrituras como redenção, para trazer de volta a integridade humana e restabelecer o caráter dele com Cristo. Para isso que o sacrifício de Cristo aparece nas Escrituras. Assim Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, já que a humanidade foi criada para viver em comunhão com o Pai, em pleno relacionamento de dependência com o Criador. Quando Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden, ele tinha comunhão com esse homem. Ele conversava com esse homem, cara a cara com esse homem. Ele criou um homem espiritual. Ele criou um homem bom. Ele criou um homem para lhe adorar. Agora o pecado, a desobediência, fez com que esse homem se separasse de Deus. Fez com que esse homem ficasse longe de Deus. O pecado trouxe a maldade sobre a terra. O pecado trouxe a morte, porque o salário do pecado é a morte. Junto com o pecado veio a morte. O homem se tornou uma pessoa, um ser destituído da presença de Deus. A ponto de uma certa forma, Deus dizer na Bíblia que se arrepende de ter feito o homem. Quando você lê a Bíblia, você nunca vê Deus dizer que se arrependeu de alguma coisa. Quando você lê a Bíblia, você vê Deus criando a natureza, os peixes, os mares, as matas, os rios. E tudo que ele criou dizia que era bom. Agora, quando ele cria o homem, em um determinado momento, Deus olha e diz: arrependo-me de ter criado o homem. Foi a única vez na Bíblia que Deus se arrependeu de fazer alguma coisa, foi de criar o homem. Mas ele tinha tanto amor por esse homem, que ele entregou o seu filho, para que através dele reconciliasse de novo a humanidade com Deus. Diz aqui que a humanidade foi criada para viver em comunhão com o Pai, em pleno relacionamento de dependência com o Criador. Foi para isso que Deus criou o homem, para ter um relacionamento com Ele, para poder conversar com Ele. Nós somos criaturas de Deus e Deus nos ama, Ele quer conversar conosco. Ele quer ter o prazer de conversar com você. Muitas vezes você foge dele. Muitas vezes você não tem coragem de dobrar os teus joelhos por alguns minutos e conversar com Ele. E entregar nas mãos dele os teus problemas, as tuas dificuldades. Mas foi para isso que Deus criou o homem, para ter pleno relacionamento com Ele e depender dele. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico diz a nossa reconciliação com Deus Pai. O fim da inimizade. A reconciliação com o Pai só foi possível porque o Filho nos resgatou, nos redimiu e libertou-nos do poder do pecado, promovendo assim a nossa união com Deus. Essa reconciliação foi necessária porque o nosso relacionamento com o Altíssimo estava rompido, visto que o homem pecador não pode ter comunhão com o Deus Santo. Então, como eu já falei aqui, nosso relacionamento com Deus estava rompido. E o homem pecador não pode ter comunhão com Deus, porque Deus é santo. Deus não aceita pecado. Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado. Por isso que quando Deus chama o homem, Ele transforma o homem. Por isso que quando Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei.
Ele quer tirar essa carga pesada das tuas costas que você carrega, esse jugo pesado que você leva. É para isso que Ele nos chamou. E quando Ele chama o homem, Ele tira o pecado da vida do homem. Ele limpa o coração, a vida, a mente do homem. Ele transforma o homem. E se não haver transformação, meu irmão, não há salvação. Se não haver salvação, se não haver transformação, se você não é transformado, você também não é salvo. Porque quando Jesus te trouxe para a igreja, quando Jesus salvou você, Ele transformou a sua vida. Ele transformou você. Ele tem que haver transformação. Porque o homem em pecado não tem comunhão, não pode ter comunhão com Deus. Porque Deus é santo e Deus não aceita o pecado. Muitos hoje saem do mundo, mas o mundo não sai deles. Muitos aí estão preocupados em tirar as pessoas do mundo, mas não estão preocupados em tirar o mundo das pessoas. Nós queremos encher as nossas igrejas de gente, para mostrar para alguém que nós temos uma igreja cheia de pessoas, cheia de vidas. Mas como estão essas vidas que estão lá dentro? Será que elas saíram do mundo? Só saíram de lá, mas continuam com o mundo no coração? Se você sair do mundo, mas o mundo não sair de você, não há salvação. Porque o sangue de Jesus Cristo, diz a Bíblia, nos purifica de todo pecado. Então, se você é crente, se você se diz salvo, se você quer morar no céu e ter comunhão com Deus, você precisa deixar o pecado. Você precisa pedir perdão dos seus pecados. E você precisa abandonar o pecado. Porque se você continuar pecando, não há salvação para você. Você pode estar dentro da igreja, você pode participar da Santa Ceia, você pode cantar em coral, fazer o que você quiser. Pode pular, pode gritar, pode pregar, mas se você não tiver seus pecados perdoados, se você não deixar o mundo, você está perdendo o seu tempo dentro da igreja. Porque você precisa ser perdoado, lavado no sangue do Cordeiro. Para quê? Para que você tenha comunhão com Deus. Porque o homem em pecado não pode ter comunhão com Deus, porque Deus é santo. Por isso, para se voltar a Deus, é necessário uma sincera conversão. Já estou falando. E aqui também está escrito. Por isso, para se voltar ou aceitar e ter comunhão com Deus, é necessário uma sincera conversão de coração. Eu vou deixar o mundo. Eu vou deixar o pecado. É claro que ele está ao nosso redor. A Bíblia diz que o pecado jaz à nossa porta. Agora depende de mim e de você dominar ele ou ser dominado por ele. Se você dominar o pecado que está em você, se Deus te der essa graça de dominar esse pecado que está em você, você vai ser salvo. Agora tem muitas pessoas que não dominam o pecado, deixam o pecado lhe dominar. Eles são dominados pelo pecado, não dominam aquilo que está neles, porque o pecado, ele nasce conosco, ele jaz à nossa porta, ele está ao nosso redor, todos os dias, na firma, em casa, na rua, aonde estivermos, o pecado está ali, mas nós temos que ter o poder e a graça para dominar a nós mesmos para não pecar. Dominar o pecado e não ser dominado pelo pecado. É necessário uma verdadeira e sincera conversão por intermédio do Espírito Santo, que é o único que consegue convencer o homem do pecado. O próprio Jesus disse que quando o Consolador vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça. Então o Espírito Santo é que tem este poder para convencer o homem do seu pecado. Eu posso pregar nesta manhã para você, e você pode me ouvir aí, você que está me ouvindo. Pode. Agora eu não tenho o poder de convencer você. Quem tem esse poder é o Espírito Santo. E nesta manhã o Espírito Santo quer entrar na tua vida e convencer você do pecado. Tirar o pecado que está em você. Aquilo que atrapalha você de fazer uma obra para o Senhor. Aquilo que atrapalha você de ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Jesus quer tirar nesta manhã de você este pecado que tão de perto te rodeia. E é só através do Espírito Santo que pode. Se você der lugar para o Espírito Santo entrar na tua vida nesta manhã,
aí na tua casa onde você me escuta, aonde você estiver nesta manhã. Se você der lugar para o Espírito Santo entrar na tua vida, ele vai convencer você que você precisa ser perdoado, você precisa ser liberto, que você precisa deixar o mundo e as coisas do mundo. Porque a Bíblia diz no Evangelho de João, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque o amor do mundo é inimizade contra Deus. Então aquele que se diz amigo do mundo, se declara inimigo de Deus. Então nós precisamos deixar o mundo, deixar o pecado, deixar as coisas do mundo e se voltar para Deus com sinceridade de coração. E assim o Espírito Santo vai nos ajudar a vencer. Para então ocorrer a regeneração e justificação do pecador pela fé em Cristo. Logo, todo esse processo de salvação para derrubar a inimizade que havia entre nós e Deus. Se deu por intermédio do sacrifício de Cristo, que pôs fim a essa separação. O sacrifício de Jesus na cruz pôs fim à separação entre nós e Deus. Hoje nós temos comunhão com Ele. Hoje nós podemos chegar diante dEle. Essa separação, ela foi rompida lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu e derramou seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Eliminando, portanto, a causa da inimizade e abrindo-nos um novo e vivo caminho em direção ao Pai. Jesus nos abriu um novo caminho. Jesus nos deu uma nova direção. E nós temos que seguir nessa direção, que é entrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. A eliminação da causa da inimizade. O pecado é a causa da inimizade entre Deus e a humanidade. O pecado é a causa da inimizade entre Deus e o homem. Deus não suporta o pecado, o homem vive pecando. Então a inimizade, como eu já falei antes, do homem com Deus é por causa do pecado. Porque o homem ama o pecado, quer viver no pecado, quer viver no mundo, quer fazer as coisas do mundo. E tem muitos que querem agradar a Deus e agradar ao mundo ao mesmo tempo e se tornam inimigos de Deus. Então o pecado é a causa de nós, da nossa inimizade, ou melhor, da inimizade de muitos com Deus e a humanidade. Para que essa condição de culpa fosse eliminada da vida do ser humano, uma oferta de perdão paga por Cristo no Calvário foi necessária. Foi necessário Cristo morrer por nós na cruz, entregar a sua vida por nós, pagar um alto preço no Calvário, para que nós fôssemos salvos. Esse processo se materializa quando há conversão em nós. Então passamos a ser uma nova criatura, livres do poder do pecado. Livres do poder do pecado. Embora seja verdade que não estamos livres de pecar. Claro que não estamos. Nós estamos livres do poder do pecado. O pecado não tem mais poder na nossa vida, depois que aceitamos a Cristo. Agora, não estamos livres de pecar. Porque se nós dissemos que nós não pecamos, estamos mentindo, estamos errando, porque nós somos pecadores. Não estamos livres de uma hora fazer algo errado, que desagrada a Deus. Não estamos livres de ter um pensamento ruim. Não estamos livres de ter um sentimento ruim. Não estamos livres de ter uma ação ruim. Não. Mas toda vez que nós errarmos, a nossa consciência vai nos acusar. E o Espírito Santo vai nos avisar que estamos errados. E através da nossa consciência, nós vamos pedir perdão, porque nós temos um advogado diante do Pai. Nós temos um advogado que morreu por nós e hoje está intercedendo por nós. E toda vez que eu errar, toda vez que eu fracassar na minha caminhada, na tua caminhada, Ele vai nos perdoar. Agora, como eu já falei e volto a falar, temos que deixar, temos que abandonar, não continuar errando. Não continuar errando. Não estamos livres de pecar. Estamos livres do poder do pecado. Aí é diferente. Mas não você dizer, não vou pecar mais. Não, uma hora você vai fazer alguma coisa errada. Mas não continue fazendo, peça perdão e deixe aquele erro e siga a tua caminhada, louvando ao Senhor. Pois ainda não fomos plenamente transformados. Então, nós não fomos ainda plenamente transformados. Nós só seremos perfeitos quando formos transformados por Deus para o arrebatamento. Aí sim, nós seremos, o pecado nem perto de nós vai chegar, porque nós somos transformados num corpo de glória e seremos arrebatados com o Senhor. Mas ainda não fomos plenamente transformados, somos imperfeitos ainda. E Cristo Jesus sabe que você é imperfeito, sabe que eu sou imperfeito, sabe que nós somos humanos,
Como falei no domingo passado, Ele conhece as nossas limitações, Ele sabe até onde eu posso chegar, até onde você pode chegar, até onde as nossas forças alcançam. E Deus jamais vai dar uma luta para você que você não possa suportar, e nem jamais te dará uma cruz que você não possa carregar. Ele vai te ajudar nessa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo, Deus nos vê como pessoas santas e reconciliadas e amigas dele. Em Cristo Jesus, quando Deus olha para o seu Filho, Ele vê no seu Filho, nós, a humanidade. Ele vê uma humanidade, Ele vê um homem santo, reconciliado e amigo dele agora. Não mais um inimigo, mas Ele vê um amigo. Quando você aceita Jesus, você se torna amigo de Deus. Você está sendo reconciliado novamente com Ele. Então Ele te vê como amigo, Ele te vê como pessoa santa diante dele. Através de Jesus, Ele nos enxerga. Louvado seja o nome do Senhor. Isso podemos lutar com ousadia. Por isso podemos lutar com ousadia contra a natureza humana pecaminosa que há em nós. Nós podemos, por causa disso, porque Deus nos vê através de Jesus como amigo dele, como pessoas santas, como pessoas reconciliadas com Ele. Por esse motivo é que nós temos ousadia ou força para lutar contra a natureza humana pecaminosa que há em nós. Nós temos uma natureza pecaminosa. A carne, o corpo, é terra, é pó, e as coisas daqui, e nos levam a pecar muitas vezes. Mas através do sacrifício de Cristo, nós temos o poder e a ousadia de lutar contra essa natureza pecaminosa, contra esse homem pecador que somos, contra essa mulher pecadora que você é. Você tem poder para lutar contra essa natureza de pecado através da morte, do sangue de Jesus derramado na cruz. A vivificação. Uma vez reconciliados com Deus, fomos vivificados por Ele, quando estávamos mortos em ofensas e pecados. Um estado espiritual de quem se encontra longe de Deus. Assim o Espírito Santo operou em nós, produzindo vida espiritual, como fonte transbordante, injetando em nós sede pela presença de Deus. O Espírito Santo injetou em nós, colocou em nós sede pela presença de Deus. Nós temos sede da presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Você precisa da presença de Deus, porque só assim nós vamos vencer. Quando Deus chamou Moisés e disse: Moisés, leve esse povo, mas eu não vou contigo. Vou mandar um anjo, mas eu não vou contigo. Moisés olha e diz: Deus, se tu não for comigo, então não me faça sair daqui. Me deixa aqui no deserto mesmo. Moisés sabia que a presença de Deus era que lhe fazia vencer. As vitórias vieram porque Deus estava com ele. O mar se abriu porque Deus estava com ele. A água amarga se tornou doce porque Deus estava com ele. O maná caiu do céu porque Deus estava com ele. As codornizes vieram para o arraial para que o povo tivesse carne porque a presença de Deus estava ali no meio. Agora, sem a presença de Deus não há milagre. Sem a presença de Deus não há salvação. Nós precisamos da presença de Deus para vencer o pecado. Você precisa da presença de Deus. A igreja precisa da presença de Deus. E sem a presença de Deus através do Espírito Santo no meio da igreja, não há maravilhas, não há milagre, não há alegria, não há salvação. Há separação, intrigas, brigas, discórdias. Mas a presença de Deus elimina essas coisas. Então nós necessitamos muito da presença de Deus através do Espírito Santo. E a presença de Deus que nos faz feliz. E diz ainda que a presença de Deus fazemos uma fonte de água viva, nos enviando para produzir muitos frutos no reino de Deus e capacitando-nos para que todos conheçam a salvação em Cristo Jesus. Assim, a maior consequência da vivificação espiritual é a disposição de pregar o Evangelho. Quem é vivificado, quem é transformado, ele tem disposição para pregar o Evangelho, ele tem desejo de pregar o Evangelho. A pessoa que é transformada verdadeiramente, a pessoa que aceitou Jesus de verdade, que tirou o mundo do coração, tirou o mundo, não só saiu do mundo, mas o mundo saiu dele, ele tem o prazer de pregar, a disposição de pregar o Evangelho a todos
que chegarem ali ao seu redor. Todos que chegarem ali com ele. Ele tem o prazer de pregar o Evangelho, tem o prazer de falar de Jesus para as pessoas, porque ele foi vivificado, quer dizer, transformar em uma nova criatura. Vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição, a redenção eterna. O estado perdido do pecador. O pecado normalmente é concebido como falha moral e ética, no sentido de errar o alvo proposto por Deus, mas o seu conceito vai muito além disso. As Escrituras revelam que o pecado é um estado de alienação ou separação diante de Deus e que as pessoas, ao não confessarem a Cristo como seu Senhor, são escravas do pecado. Essas pessoas estão presas e impossibilitadas por si mesmas livrarem-se dele. Elas alimentam constantemente a perversão da imagem divina no Éden, procurando ídolos e desejos prejudiciais para si mesmas e outros. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o pecado normalmente é concebido como falha moral e ética, no sentido de errar o alvo proposto por Deus, para que o homem não entre no caminho certo. O pecado cega o homem. O pecado não permite que o homem entre no caminho certo, o caminho que leva ao céu. O pecado não permite isso. Ele traz uma falha moral, uma falha ética, no sentido do homem errar o alvo, e é não entrar no caminho proposto por Deus. Mas o seu conceito, ele vai muito além disso. As Escrituras revelam que o pecado é um estado de alienação ou separação diante de Deus, e que as pessoas, ao não confessarem a Cristo como seu Senhor, elas são escravas do pecado. E quantos escravos do pecado estão por aí? Quantos escravos estão por aí do pecado? Quantos escravos do pecado estão dentro das próprias igrejas que não deixam de pecar, que não deixam de errar? Mas nesta manhã, através do Espírito Santo, Deus quer libertar você. Nesta manhã, através do Espírito Santo, Deus quer fazer de você uma nova criatura. Aleluia. Nesta manhã, através do Espírito Santo, o Senhor quer libertar você da escravidão do pecado e quer te dar vitória na tua vida espiritual nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Essas pessoas estão presas e impossibilitadas de por si mesmas livrarem-se dele. Essas pessoas, além de serem escravas do pecado, as pessoas que não confessam seus erros, seus pecados, não aceitam a Cristo, não aceitam o sacrifício de Cristo na cruz, elas são escravas, e além de serem escravas do pecado, elas estão presas pelo pecado. Estão presas, não conseguem deixar de pecar, não conseguem deixar de errar. Elas estão presas e estão impossibilitadas de por si mesmas livrarem-se dele, ou seja, do pecado. As pessoas por si mesmas não conseguem se livrar. Você por si mesmo não consegue se livrar do pecado. O único que tem poder para livrar você do pecado é o sangue de Jesus. É você confessar os teus pecados e o sangue de Jesus te purificar de todo pecado. Elas alimentam constantemente a perversão ou o pecado da imagem de Deus, a imagem divina no Éden, procurando ídolos e desejos prejudiciais para si mesmas e para outros. Então o homem, o pecado está assim, procurando ídolos para adorar, procurando imagens, procurando tantas coisas para adorar, desejos que prejudicam a ele e a outras pessoas também. E isso Deus quer tirar do teu coração, Deus quer tirar da tua vida nesta manhã. Continua dizendo aqui a redenção do pecador. A redenção é o ato de remir isto, isto é libertar, reabilitar, reparar e salvar algo ou alguém. Então, a redenção é o ato de remir, quer dizer, isto é, libertar primeiro. A redenção em Cristo, ela liberta. Segundo, ela vai reabilitar o homem de novo, ou vai reconciliar o homem com Deus. Também ela vai reparar o homem, vai salvar o homem. Esta é a redenção. Por meio de um valor pago em dinheiro, adquire-se algo novo. Esse é o ato de resgatar, de tirar do poder alheio, de libertar do cativeiro. Então, por dinheiro, por um valor em dinheiro,
que alguém dá para alguém, você tem o poder, você pode adquirir algo novo. Você pode tirar algo de alguém com dinheiro. Você quer comprar, você vai lá com dinheiro e compra. Você tira do poder de alguém aquilo que você está comprando e leva para você. E também libertar do cativeiro. Então, o sangue de Jesus, ele nos comprou, ele nos libertou, ele nos transformou. E ele nos libertou da escravidão, ele nos tirou do cativeiro que nós estávamos. Na Bíblia, a redenção é a libertação do escravo, do jugo, ou livramento do mal mediante o resgate. Então, na Bíblia, a redenção é a libertação de um escravo, que está sob o jugo de alguém. E foi o que Jesus fez. Ele morreu e, através do seu sangue, ele nos comprou, ele nos libertou, ele nos tirou da condição de escravo e nos colocou na condição de filho e nos libertou e nos deu vitória. E hoje nós estamos aqui, você está aí, me ouvindo nesta manhã, porque o sangue de Jesus teve esse poder de nos resgatar do pecado. O preço do resgate do ser humano foi altíssimo, pois custou a vida do Filho de Deus. Não foi pouca coisa. Foi a vida do Filho de Deus que custou a nossa redenção, o nosso resgate. Não haveria nada que pagasse o preço da desobediência de quem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano. Só o Pai, mediante o seu amor gracioso, poderia prover a remissão do pecador, por intermédio do seu único Filho. Então, meu irmão, não haveria nada que pagasse o preço da desobediência de quem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano. Não existia nada que pudesse pagar o preço da desobediência do homem. Não existia. Deus não viu, nem na terra, nem no céu, em lugar nenhum, alguém que pudesse pagar esse preço. Não haveria nada que pudesse pagar esse preço. O preço da desobediência daquele homem que foi criado à imagem de Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus, para glorificar a Deus, agora estava separado de Deus. E nada, e nem ninguém, na terra nem no céu, tinha o poder para libertar o homem. Não existia um preço, não existia nada que pudesse pagar o preço da desobediência do homem. Só o Pai, só Deus, mediante o seu amor gracioso, poderia prover a remissão do pecador por intermédio de seu único Filho. Só Deus, entregando o seu Filho para morrer por nós. Uma prova maior de amor não existe. Não existe uma prova maior de amor do que Deus ter dado o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Não existia. E não existe um amor maior. Uma redenção plena. A conciliação do redimido não traz benefício somente para o tempo presente, mas garantia de vida eterna. Demorar para sempre com Cristo no paraíso celestial. Portanto, a redenção eterna, promovida por meio do sacrifício de Cristo, extrapola as dimensões terrenas, temporais e espaciais da vida humana. Então, meu irmão, a condição de redimido que você é, perdoado, transformado, não traz benefícios somente para o tempo presente, para agora. Não é só para você viver aqui na terra que Deus salvou você. Não é só para você pregar o Evangelho que Deus salvou você. Mas também é uma garantia de vida eterna. Ser liberto do pecado, ser livre da escravidão do mundo, ser um crente verdadeiro, fiel ao Senhor, abandonando as coisas do mundo. Ela não traz garantia só para esse tempo, mas também traz a garantia da vida eterna, de um dia morar com Cristo no paraíso celestial. Como eu já falei, a maior alegria da salvação é você poder saber que um dia você vai morar com Cristo no paraíso celestial que está preparado por Ele para nós. Portanto, a redenção eterna promovida por meio do sacrifício de Cristo extrapola as dimensões terrenas, temporais e espaciais da vida humana. Não há explicação. Através
do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não existe uma explicação sobre este amor tão grande de Deus para conosco, de nos dar o seu Filho para morrer por nós, para redimir-nos, perdoar nossos pecados, livrar-nos da escravidão do mundo e um dia nos levar para morar com Ele. Essa é a nossa maior alegria. Essa deve ser a nossa maior esperança. Você deve ter essa esperança de um dia morar com Cristo. Você tem que ir para a igreja sabendo que ali é só uma extensão, é um lugar de adoração, mas que o teu lugar não é aqui. Se você, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício da cruz, você foi liberto, nesta manhã, Deus te dará vitória. Se você quer deixar o mundo, quer deixar o pecado, quer deixar as coisas que você fazia lá fora, quer deixar as coisas que você participava lá no mundo, e quer ser um crente de verdade, nesta manhã você tem a oportunidade. Nesta manhã está aqui o sangue de Jesus, a presença do Espírito Santo, que eu sei que você pode sentir ele, você está me ouvindo desta manhã. Aleluia. A presença gloriosa, a brisa suave do Espírito Santo, que quer tocar na tua vida nesta manhã e mudar a tua vida, mudar o teu cativeiro, tirar você da escravidão do pecado. Você que não consegue deixar o pecado, mas nesta manhã, pelo sacrifício da cruz, pelo sangue de Jesus, tem poder para perdoar os teus pecados, por mais ruins que eles sejam, por piores que eles sejam. O sangue de Jesus pode te limpar nesta manhã. O sangue de Jesus pode te transformar nesta manhã. O sangue de Jesus pode fazer você uma nova criatura, fazer você transformado, fazer você um crente de verdade, um crente para louvar o nome do Senhor, um santo e uma santa mulher, um santo homem de Deus, na presença dele. É assim que Deus quer você. Foi por isso que ele entregou o seu Filho na cruz por você, para que você o aceitasse, para que você mudasse de vida, para que você mudasse o teu rumo, para um dia entrar no céu. Porque no céu, meu irmão, não entra pecado. No céu não entra pessoas contaminadas pelo pecado. Se você quer entrar no céu, você precisa aceitar Jesus de verdade, abandonar o mundo, ser perdoado, lavado no sangue do Cordeiro. Aí você vai entrar no céu um dia. Vamos para a nossa conclusão, e diz assim: o alto preço do resgate pago por Cristo, que está em Marcos 10:45, em nosso favor, leva-nos a glorificar a Deus em todas as dimensões da vida. Logo, por meio da evangelização, desejamos fazer com que milhares de pessoas tenham o privilégio de receber essa tão grande salvação. É por isso que eu estou aqui nesta manhã. Não estou aqui para ficar famoso. Não estou aqui para ganhar dinheiro. Eu estou aqui para que você ouça a palavra de Deus. Eu estou aqui para que milhares de pessoas tenham o privilégio que eu tive um dia de aceitar Cristo como Salvador, de ter a alegria da salvação. É isso que eu quero para você. É isso que eu quero para a sua família. Que você tenha alegria, que você tenha paz, que você seja curado nesta manhã, aí na tua casa que você está, aonde você estiver me ouvindo agora. Se você tem uma doença, uma enfermidade, eu quero que você seja curado nesta manhã, em nome de Jesus. Se você está triste nesta manhã, desanimado, eu quero que você receba ânimo nesta manhã, em nome de Jesus. Se você está nesta manhã pensando em desistir, desviar da caminhada, eu quero que você, em nome de Jesus, tenha alegria novamente e que você volte para os caminhos do Senhor. Tome uma decisão de continuar adorando e louvando o nome do Senhor. Se você está dentro da igreja, mas está pensando em desistir ou desanimado, nesta manhã, o sangue de Jesus tem poder para lavar a tua vida, tuas vestes. E o nome de Jesus tem poder para fazer com que você receba a alegria da salvação novamente. É por isso que nós estamos aqui, para que milhares de pessoas
tenham o privilégio de receber essa tão grande salvação. Este é o objetivo dessa escola bíblica dominical que está chegando no seu lar todo domingo de manhã. É que você tenha o privilégio de receber essa tão grande salvação. Eu quero nesta manhã orar por você que me ouve. Você que está na tua casa agora e ouviu esta palavra, se Deus falou com você e você quer tomar uma decisão com Ele, incline a tua cabeça comigo e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, eu chego diante da tua presença nesta manhã e agradeço pela palavra que foi falada neste domingo. Agora eu peço que o Senhor abençoe a vida deste irmão, desta irmã que está me ouvindo agora, Senhor. Esta pessoa que está assistindo essa escola dominical, que acompanhou essa escola dominical, Senhor. Se a tua palavra falou com alguém, tocou em alguém nesta manhã, aonde estiver essa pessoa agora, transforma essa vida, transforma, Senhor. Faça uma nova criatura através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Se alguém está enfermo agora, doente, aí na sua casa, talvez está num leito de enfermidade me ouvindo agora, em nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus, eu ordeno que essa doença saia dessa vida agora. Que essa enfermidade deixe essa pessoa agora, em nome de Jesus. Para que ela levante dessa cama. Para que ela tenha ânimo e possa contar esse testemunho para muitas pessoas que foi curada pelo poder do nome de Jesus. Se alguém está perturbado nesta manhã, ouvindo esta palavra, aonde estiver esta pessoa, que seja liberta agora, em nome de Jesus. Receba a libertação e a alegria novamente da salvação na tua vida. Entra nos lares, Senhor, agora, e dá vitória para essa pessoa que está lutando, dá vitória para essa pessoa que está voltando para ti ou te aceitando como Salvador nesta manhã. Eu lhe agradeço pela sua presença que foi sentida nesta manhã, neste lugar. Fica conosco neste dia, nos dando um dia abençoado de paz e de vitória para todos os meus irmãos e ouvintes nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Quero nesta manhã ler rapidamente o nome dos irmãos que estiveram conosco aqui, ouvindo essa transmissão da Escola Dominical. Esteve conosco o irmão Eugênio, sempre está conosco em todos os domingos. O irmão Valdoir Silva, nosso diácono, Deus abençoe nosso irmão Valdoir e a sua família. Esteve conosco também a irmã Nelise Portes, Deus abençoe a irmã Nelise, o irmão Micael, Deus abençoe vocês. A irmã Luciana Rodrigues também esteve conosco, toda a sua família ali, que Deus abençoe vocês. O irmão o Josiel também, Oliveira, esteve conosco, a Esdra também esteve conosco, o irmão Valsemir Fortes também esteve conosco, nosso pastor, Deus abençoe o nosso pastor. A irmã Jussara Fortes também esteve conosco, que Deus lhe abençoe. O irmão Paulo Roberto também esteve conosco, irmão Paulo, Deus abençoe a sua vida, a sua família, irmão Paulo. A Gabriele e o Fábio também estiveram conosco, que Deus abençoe vocês. O irmão Jonas e a irmã Magda também estiveram conosco, Deus abençoe a família dos irmãos. O irmão Júnior e a irmã Priscila, Deus abençoe esta família também. E a irmã Vani Souza, que Deus abençoe nossos irmãos que estiveram conosco nesta manhã. Meus irmãos, este estudo que foi passado agora estará no meu canal no YouTube. Mais tarde, procure lá, tá? Use o link que você tem aí, foi mandado para você, no YouTube. E também pode deixar o seu comentário aí sobre esta lição aqui. Você pode entrar lá e divulgar a palavra de Deus para outras pessoas também, tá? Que vão curtir esta mensagem, que vão ouvir essa mensagem. Que você que não se inscreveu no canal ainda, entre lá, se inscreva. Evangelista Daniel Oliveira, tudo com letra maiúscula. Entre lá, se inscreva lá. Você estará recebendo todos os domingos de manhã. Quando você não estiver em casa, não poder assistir a escola dominical, você entra no YouTube lá no canal e você vai assistir de novo. Então a lição que foi passada, quando você não tiver tempo, estiver trabalhando, você vai assistir, você pode assistir depois, né? Ficar gravado lá, você pode assistir depois. Então entre lá no meu canal, lá se inscreva lá, tá? Para que a palavra de Deus seja divulgada para outras pessoas. Irmãos, às 4 horas da tarde teremos o nosso programa de rádio, tá? Às 4 horas da tarde, você que tem o link da rádio aqui em Tupandi, você pode entrar e assistir o nosso programa. Estará ali os nossos irmãos, o Micael, o Nelise, outros irmãos
levando hinos maravilhosos para você e uma palavra de Deus para a sua vida. À noite, às 19 horas, grande culto público em nossa igreja. Também quero convidar a todos que estão me ouvindo, que são ouvintes assíduos aqui dessa lição, para o dia 10 e 11 de outubro, nossa grande campanha, Encontro da Escola Dominical, 4º encontro da Escola Dominical aqui em Tucandi. Estará conosco o pastor Atanílio, ali de Mostarda, e mais alguns irmãos que virão com ele para cantar e louvar o nome do Senhor. Nossos conjuntos aqui, Nova Jerusalém, Grupo Oásis, Grupo Promessas, Coral do Círculo de Oração, Coluna de Fogo, Coral Adoradores por Excelência da Juventude, estarão louvando o Senhor nesse 4º encontro da Escola Dominical. Você é o nosso convidado. Divulgue aí, né? Coloque aí no seu Face um convite para as pessoas, convide seus amigos de trabalho e vamos adorar a Deus. Eu agradeço a sua audiência, agradeço por você ter estado comigo nesta manhã. Que Deus abençoe você, lhe dê um domingo abençoado. Domingo que vem estaremos aqui novamente às 9 horas, transmitindo mais um estudo da Palavra de Deus para você. Eu agradeço de todo o coração e você receba as bênçãos de Deus. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.